Tenho-vos a dizer algo interessante a despeito de certas coisas, que é sobre a propósito para tudo debaixo do reino dos céus. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês, que é a primeira, dentro do ensino sobre o coito, o ato sexual, eu tenho algo a dizer a vocês. Hoje eu compreendendo melhor o caráter de Deus a respeito das mulheres, da visão. As minhas palavras eram de fato verdadeiras e me foram provadas assim. Vocês, os 48, devem descer, tanto homem quanto mulher, devem descer o post do canal e ler do início, onde toda esta coisa começou. E tenho-vos a dizer que quando vocês têm uma imagem do sexo, vou falar em linguagem aberta, do ato sexual, pura, santa, mas às vezes todos nós somos analfabetos funcionais. Eu pensava até hoje, olha que eu tenho 24 anos, eu pensava que moralidade sexual era sensualidade, ou era então o ato de simplesmente praticar o ato sexual da forma errado. Esse pensamento era errado. E hoje eu compreendi que através da hipnose foi de fato da parte de Deus, porque foi mudando o meu pensamento. Eu tinha uma mente muito conservadora, eu tinha uma mente de um japonês. Minha mente era de um samurai, conservador ao ápice nato. Porém, o que acontece? Quando vocês buscam a paz, a questão não é o ato sexual, a questão é o porquê. Deus trabalha com porquês. Eles são do propósito daquela causa. Se vocês têm um desejo sexual para com uma mulher e é impuro, o que seria impuro? Seria você desejar aquela mulher simplesmente para satisfazer teus desejos sexuais. Ou então você pedir um órgão reprodutor maior para teus próprios afins. Isso seria pecado, egoísmo. Quando você pede alguma coisa, mas age com humildade para fins da outra pessoa dentro do casamento, isso é justo perante o Senhor. Isso não é imoral. E aí eu, conversando com Deus, ele me relatou estas coisas. A minha mente no passado era uma mente muito complexa, mas dentro dessa hipnose eu compreendi que isso vem da parte de Cristo. Tudo isso. Não entendi, no princípio eu não entendi. Agora imagina no princípio como foi sofrido para entender isso. Hoje eu já compreendo melhor. Mas por quê? Porque eu pensei que Satanás estava me moldando e eu falei, Senhor, estou em pecado, pensando coisas que não era para pensar. Mas aí Deus foi me mostrando que era Ele que estava fazendo isso. Porque Deus nunca permitiria que alguém modificasse a minha mente se não fosse Ele próprio fazendo com um instrumento de humildade através do poder de outro ou de um outro poder. Que Deus não usa hipnose para nada. Deus não faz isso. Deus ele auxilia. Mas através de uma hipnose, ele fez a sua vontade. Percebe como é que ele usou as coisas? Ele pegou uma medida por meia medida. No contexto de que ele usou uma coisa que não era para usar, que no normal não se usaria, mas usou para que trouxesse benefício, uma compreensão maior. Percebe? Então, na Bíblia, porque a minha visão sobre sexo ela é sagrada. Eu tinha dito para vocês que ela é soberana, ela é absoluta, ela é perfeita.
ela é uma visão completa. A mulher, para mim, ela representa a formosura do Deus Criador. E de fato as coisas são assim, e isso me foi imposto por Cristo. Toda boa qualidade humana vem dele, não vem de nós mesmos, porque somos seres caídos. Eu entendi, eu entendi o grande conflito, ok, perdão, mas eu não compreendia a respeito do ato sexual. E o corpo humano, ele é muito complexo dentro do ato sexual, ele é muito complexo, muito difícil. E aí eu sei que tem as questões dos gemidos, das umas falas, das sugestões que dá o parceiro, a parceira, eu compreendo isso também. Aí, nesse caso, vocês teriam que conversar com Deus, porque como que eu explico a vocês? Por que eu pedi para vocês orarem da forma que eu pedi? Não porque eu sou melhor, mas porque isso de fato é justo. Isso ajudaria vocês a compreender as coisas mais rápido. Seriam como eu, entende? Em outro contexto, seriam como Cristo. O cântico dos cânticos, porque eu ando com Cristo, então me torno semelhante a Ele. Compreende as coisas? Então, quando dentro do ato sexual você compreende bem, lá na Bíblia tem um cântico dos cânticos. Lá possui esse cântico de amor das Escrituras. Deus, eu poderia usar esse termo, mas algumas pessoas podem compreender mal ou não entender. A Igreja Católica corrompe o ato sexual como se fosse banal e profano. Não é assim. Lembra que eu disse que o ato sexual ele é tão sagrado quanto o próprio Criador? É um ato perfeito, mas por isso mesmo que Satanás corrompe. Ele corrompe as coisas. Eu tinha uma visão errada. Eu comentei aqui que até o sexo oral, ele com a boca, ele seria assim, pecado de forma literal. Mas aí eu fui. O Cântico dos Cantos, aquele livro de Salomão ali é um livro erótico. Aquele livro ele é interpretável. Ou seja, ele não pode ser interpretado por questões normais, somente Deus. E Deus ele foi me mostrando que ele é interpretável. Ele pode ser compreendido se for Cristo o seu auxiliador. Então vejam, ali fala que a parte íntima da mulher, a vagina, é como se ela fosse uma flor. De fato, é como se ela fosse uma flor, onde a abelha vai e tira o, 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 o beija-flor, no caso. Tira o néctar, algo assim, da flor. Eu não entendo muito de flores, eu não entendo muito dessas questões. Mas é nesse contexto que eu quis dizer. Mas é incrível como que funciona. Não é pecado. Agora, já a outra parte, que não é a função para aquilo, já é pecado. Que é a parte anal. Não pode, é nojento. Não pode, ali sai excremento, ali tem bactéria. Ali vocês pegam uma doença grave e é perigoso. Não, ali não é permitido. E não dá prazer nenhum. Pelo contrário, prejudica, causa dano físico à pessoa. Parece que a mulher é um objeto para praticar um ato anal. Não pode. Não é permitido. Então, sem contar que o físico, ele causa danos depois. Causa até fibrose, dependendo da grossura do corpo peniano do homem. Então, vejam bem, eu digo a vocês que Deus é amor. Onde eu quero chegar? E eu não cheguei nele. A minha visão do sexo ela é soberana.
ela é sagrada, ela é santa. Santa, ela quer dizer que ela é uma visão absoluta, ela é uma visão de alto patamar, de alta classe. A mulher, para mim, quando eu andava em Valadares, eu estou passando por um processo. As mulheres dessa cidade eu via com olhos diferentes e isso me causava muita dor emocional. Por quê? Porque eu via essas mulheres como graciosas, mulheres nobres, não por causa da bunda ou do peito ou do cabelo grande, mas porque elas tinham. Eu via essas mulheres com olhos de fogo, com olhos de leão mesmo, com olhos de autoridade, com olhos de quem olha para a pessoa e fala: bom, é imagem e semelhança de Cristo literal. A mulher, ela representa a formosura. Vocês têm que entender que a mulher, qualquer mulher, ela representa a, a sensualidade de Deus. Ela representa a formosura do Criador, a sua beleza, a sua glória. Então vocês compreendem a profundidade do contexto? Então eu vi esse peso nelas. Então eu ainda vejo assim. Então o que acontece? Eu digo a vocês que dentro desse contexto, Deus ele foi modificando o meu pensamento. Não, eu já via desta forma, mas o ato sexual eu não via também como profano. Então como que você via? Eu via só a penetração, assim, uma coisa mais fechada, mais pura, nem mesmo olhar nos olhos da mulher. Eu via desse jeito. Não dessa forma literal. Ou talvez no subconsciente, talvez sim. Talvez sim. Sim, com certeza. Mas é basicamente isso. Então Deus ele foi modificando o meu pensamento porque ultimamente conservadora. Eu era um cristão conservador demais. Isso é bom, tem que ser assim. Mas no contexto sexual é diferente. Porque envolve abertura, envolve companheirismo, envolve fala, envolve sugestões. Também a parte da masturbação, eu creio que isso não seja bom, porque já que você tem uma mulher, você não precisa fazer isso, obviamente. Lógico. Porém, tem a questão a masturbação mútua. Eu não poderia opinar nisso, mas se você está dentro do casamento e Deus te diz assim, bom, você escolhe com você, não haveria problemas nisso. Mas, entretanto, eu digo que é bom que não haja uma masturbação. É bom, depende. Depende do momento, depende do contexto, depende da situação ali. Por exemplo, deixa eu tentar colocar numa situação. Se a pessoa está ali, ela está num sexo oral, ela quer ser estimulada, para ela sentir prazer, o ato sexual é como um ato de servir ao outro. Então, é justo isso. É permitido perante o Senhor. Pessoal, queridos senhores, irmãos, pode parecer que eu estou em pecado e pode parecer que eu fiquei louco. Mas vocês sabem, isso não é mentira. É como eu falei para vocês. Não tem como eu provar isso para vocês. Ao menos que vocês passem pelo que eu passei e peçam a oração que eu tenho vos pedido perante o Senhor. Porque é Ele que testifica disso, e Ele testifica do meu espírito e sonda a minha mente. Ele sonda a minha mente. Então, o que acontece? Eu também achei estranho, eu também fiquei desesperado. No princípio, quando começou
Quando começou tudo isso, eu pensei até que eu ia entrar, sei lá, em depressão talvez. Porque quando tudo começou, eu não ia. Mas pareceu que eu estava numa caverna, igual Elias. Eu fiquei tão cansado, tão abatido moralmente que eu fui dormir. Eu não acreditei, eu falei, esse é Deus. Mas Deus ele foi, sabe, trabalhando. É igual a mente de um muçulmano que acredita em Alá, ou a mente de um japonês que trabalha duro, como se aquilo fosse glória, ou até mesmo um pensamento sexual dos japoneses, que os japoneses eles praticamente são tão conservadores que eles são tão fechados. Só que é como eu falo, por que eu era nesse extremo? Porque essa geração é uma geração que não entende as coisas, corrompe e vai tudo pro lado errado. Se eu falo isso aqui, chega alguém que não é de igreja nesse canal e cai de paraquedas e vai dizer assim: bom, então eu posso fazer tudo, posso fazer o que eu quiser. E não é assim dessa maneira. A questão não é o que não pode, mas é o propósito, a intenção ali, a intenção do teu coração. Por exemplo, eu mesmo, eu tinha uma parte íntima agradável. Eu posso falar porque eu estou tendo uma educação sexual com vocês aqui. Isso vem da parte do Senhor que me permite. E Ele mesmo testifica. E Ele também pede e ordena que seja assim. Para que vocês compreendam e entrem nesse caminho. Para que sejam abençoados. Eu pedi uma parte sexual que Ele botou o desejo no meu coração. Eu tinha uma parte agradável. Porém, eu pedi a Ele, que foi formado no ventre da minha mãe, porém eu pedi a Ele um instrumento maior. Percebe a linguagem? Por quê? Não porque era pequeno demais, não. Creio que seria mediano para maior nessa faixa. Então o que eu fiz? Eu converso com Deus e peço a Ele uma base maior, ainda maior do que era. Por quê? Porque dentro desse contexto eu converso com Deus. Eu falo com Deus assim: Senhor, não é por mim, é para a parceira, porque eu mesmo, o meu caráter não tem importância, eu não me importo com isso. Sabe, diante de tudo isso, eu sou uma criança. Eu sou um menino, uma criança, literalmente uma criança, inocente. Não tem maldade com nada. Mesmo diante disso tudo, não tem, permanece impuro, intacto. Permanece imaculado. Então o que eu fiz? Eu converso com Deus, Senhor. Ele pôs o desejo no meu coração. Um desejo ardente subiu para pedir isso. Então eu pedi, mas com o intuito de glória própria. Qual foi a intenção do meu pedido? Servir. Hoje eu entendo melhor. Eu vou colocar um sermão aqui no post do canal também que fala sobre isso. Eu vou tentar lembrar qual é. Não sei se é o último elo divino. Eu não lembro bem, mas acho que é o último elo. O último elo divino, eu vou procurar. Porque tudo que as pessoas leem a Bíblia interpretam mal as coisas. Tudo que pedirem em meu nome, recebereis. Mas tem um contexto por detrás. Tudo que pedir a respeito do meu espírito, do meu caráter, da minha compreensão, da minha visão, tudo eu sou que vocês pedirem de mim, vos darei. Então o resto virá. E no meu coração, eu não pedi uma esposa. No meu coração não havia pedido, mas tudo que nasce no nosso coração, porque qual a lógica aqui? Se eu tinha uma mente conservadora e eu falei que eu era o consolador de Deus, aquele que consola o Criador, Cristo,
Então eu falei, e também envolve a Trindade junto, porque os três são seres altamente que têm sentimentos, são seres vivos. Eles não são uma máquina, um robô. A gente tem uma visão de Deus muito diferente, que nos foi imposta pela cultura do país ou de qualquer coisa. Então veja, eu falando com Deus, eu falei, tem um dos vídeos que mostra aqui que eu falava, eu sou o consolador de Cristo. Eu sou o consolador de Deus, aquele que consola a Cristo e consola a Deus, envolvendo os três. Então, o que eu disse? Eu, conversando com ele, eu falei, Senhor, eu não tenho prazer, tem um vídeo que mostra, eu não tenho prazer, não tenho nada, alimentação, nada, é tudo pesado, é bruto, é trabalho árduo, severo, eu não tenho prazer nenhum, em nenhum momento. E eu estava nesse caminho até então. Porém, Deus ele me mostrou que eu não me conhecia e que se eu continuasse nesse ritmo de intensidade, porque a minha mente, de fato, é a mente de um Deus, a mente do Criador, a mente de Cristo. Não que eu seja o Cristo. Muitos já me perguntaram, muitos não, na verdade um só, que era lá da África da África, lá de Moçambique. Mas eu acredito que nesse canal aqui algumas pessoas entram e podem pensar, ele é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Lá na África, aquele jovem rapazinho pensou que eu era Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou Cristo. Ponto final. Eu sou um ser humano pecador, mas que venceu o pecado. E Deus me mostrou isso cirúrgico, falando, você de fato venceu. A vitória sobre o pecado é o seguinte, ela é a vitória sobre o egoísmo. Você tem o pensamento dos 144 mil, eu sou um 144 mil de fato, vocês também. O meu pensamento inteiro é servir ao outro. Em tudo. Tudo agir com amor, por exemplo, no ato sexual, em tudo é servir o tempo todo. E eu estou na presença de anjos angelicais o tempo todo. Eu vivo uma atmosfera celestial o tempo todo. 24 horas. Na verdade, 48 horas infinitamente. Porque é o tempo todo assim, dormindo de dia. Não tem tempo. Estou o tempo todo na presença de anjos santos, anjos puros. Então, no princípio, foi desespero. Por isso que eu soltei aquele lamento, Senhor, o que eu te fiz? E por isso que eu entendi por que Cristo chorou. Ele chorou porque foi um tipo de ato de ingratidão. Mas eu não entendia. Eu não entendi, depois que eu fui entender. E aí eu achei isso lindo da parte de Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, falou, vou dar tempo a ele. Eu vou provar a ele que ele está errado. Que eu não ajo dessa forma. Eu não sou assim. Então eu fui compreendendo, isso é lindo, isso é muito lindo. Então, o que acontece é o contexto, a intenção. Quando eu pedi aquela parte íntima maior, não que ela fosse pequena ou mediana, na verdade eu nunca pensei nisso, não querendo me engrandecer aqui, eu nunca pensei nisso, sei lá, eu nunca pensei nisso. Então o que acontece? Eu converso com Deus, Senhor, eu quero então, se for da tua vontade, eu quero dar prazer à minha parceira. Então o que eu falei com Deus? Eu falei com Deus o seguinte, eu falei com ele que seria isso um ato justo para com a parceira, não comigo, porque na minha mente eu nunca pensei nisso. Eu falei, eu não penso assim. Para mim pouco importa se é grande ou menor ou médio. Na minha visão, isso não tinha importância. E de fato não tem importância. Quando você é casado, é diferente. Não que isso vá resultar em alguma coisa ou que seja melhor,
mas que se você ama a pessoa, você vai querer dar o melhor a ela. Não para você se engrandecer de ser um homem dotado de grandes qualidades maiores. Não, mas porque você está servindo. A parte íntima do homem, ela representa um contexto significativo, forte, a respeito de muitas coisas. Então, essa parte íntima, ela representa muitas coisas interessantes, coisas importantes, compreende? Tais como é como uma conexão. Quando você entra em contato sexual íntimo, numa penetração, por exemplo, é uma conexão fantástica. Ali o universo para em reverência ali para abençoar o teu casamento. E Deus mesmo está trabalhando contigo ali, ajudando você. Então, dentro do casamento é muito satisfatório. E fora dele traz maldição. Aí vocês, quem vai entrar aqui vai falar assim, bom, você falou e falou e falou, certo? E mostrou a visão de Deus, não minha, correto? Mas por que dentro do casamento é permitido e fora não? É porque dentro do casamento há permissão de Deus e matrimônio, a aliança com a pessoa, um compromisso. Fora do casamento, estaria pecando contra o próprio corpo, porque estaria indo contra os seus princípios e te faria mal. Faria mal emocionalmente, mentalmente, porque aquela pessoa não te amaria. E quando envolve ato sexual, também envolve assim, lembrança e grava o seu DNA no da pessoa. Envolve muita coisa, o corpo humano ainda não foi compreendido ainda, nem vai. A mente é altamente complexa e o corpo humano, de um modo geral, é infinitamente difícil de entender. Nós temos defesas que nem imaginamos. Esses filmes de super-heróis é patético comparado ao que nós possuímos dentro de nós. Somos poderosos e temos superpoderes, só que nós não sabemos, mas temos. Deus concede isso, mas é de uma forma humilde e amorosa. Percebe a linguagem, como que é lindo. E testifica de Cristo isso, é algo puro. Então veja, dentro do ato sexual fora do matrimônio traz consequências, porque prejudica o próprio corpo. A masturbação isolada é pecado, porque ele é egoísta. Se vocês querem casar, se vocês querem procurar esposas e maridos, então comece a sondar o propósito do coração, a intenção do coração. Sonda a mente de vocês, trabalha com a mente de vocês. Eu não sei como que Deus vai fazer isso. Pode ser através de uma hipnose, pode ser qualquer coisa. Alguém lançar uma hipnose em vocês, eu não sei como que vai ser. Mas peçam a Deus um pedido que eu falei, Senhor, me dê o discernimento do nosso servo, me dê o discernimento daquele homem, daquela criança que se chama pelo nome Davi. Peçam isso e vocês verão o quão prazeroso será compreender, ter a mente dele, a mente do Criador, não a minha. Porque todo este dom, tudo que eu sou, tudo que eu falo, cada dicção nobre vem de Cristo. Tudo testifica de Cristo, não de mim. Eu não tenho esse poder. Tanto é que a vida, ela reflete Cristo, não há vida fora dele. Por isso que o pecado é a transgressão da lei. Porque se tirarmos a lei fora, nós tiramos Cristo, porque a lei ela rege o universo, porque sem a lei nós não sabemos o que é bem e mal, independente de sermos santos. Satanás ele é mentiroso. Ser santo não é ser privado das coisas, dentro do que é santo,
mas é você reconhecer Deus em tudo. É só isso. E fazer o que Ele pede e obedecer. Ser santo é nada mais que obediência. Obedecer é disciplina, é ordem. Eis aí de fato uns 144 mil desta geração. Eu quero que vocês façam parte e levem mais a sério a obra do Criador, para que a vossa coroa seja tão brilhante quanto a minha. Porque Cristo, ele fala, a conduta tem um peso. Então levem isso a sério e confiem. Tenham fé. Que a paz seja com vocês.